Boa tarde, estimadas amigas, caros amigos. No nosso programa de hoje retomamos a rúbrica Falar de Cinema e pronto, à qual eu não voltava e não recorria há já algum tempo. É por isso tempo de devolver algum espaço ao Falar de Cinema e pronto, desta vez para conversar um pouco convosco sobre um dos maiores e mais influentes realizadores de toda a história do cinema, mas que, a despeito dessa enorme grandeza, é um nome praticamente desconhecido e muito injustamente esquecido pela generalidade do público, em grande parte por causa do facto de serem raríssimas as oportunidades que nos concedem para podermos ver os seus filmes. Falo de Friedrich Wilhelm Murnau. Por outro lado, são ainda muitos os críticos, os cinéfilos e os estudiosos da história do cinema, quase todos, que continuam a considerar Murnau um dos semideuses do Olimpo cinematográfico e mestre incontestado do expressionismo alemão. Eu que não sou cinéfilo e muito menos estudioso de cinema, sou simplesmente um sujeito que gosta de cinema e pronto. Confesso o meu incondicional fascínio por Murnau, pelos seus filmes, embora diga-se não os conheço a todos, mas vejo e revejo sempre com o mesmo agrado as suas obras-primas, que continuam a ser referidas na maior parte daquelas listas que alguns gostam de fazer de vez em quando sobre uma designação do género os 50 melhores ou os 100 melhores filmes de todos os tempos. E geralmente alguns dos filmes de Murnau está nessas listas, como está quase sempre, por exemplo, o Citizen Kane, do Orson Welles, que quase toda a gente conhece. Mas comecemos pelo princípio. O dia do seu nascimento. Murnau nasceu no dia 28 de dezembro de 1888, numa pequena cidade da Westfália, pouco tempo antes do próprio cinema ter dado os seus primeiros passos numa cave do Grand Café no Boulevard des Capucines, em 1895. Em criança, encenava pequenas peças de teatro com os seus 4 irmãos, 2 irmãs e 2 irmãos, com que a família e eles próprios se divertiam imenso. Murnau frequentou depois os cursos de História da Arte e de Literatura, ingressando entretanto numa famosa escola de atores em Berlim. Com o eclodir da Primeira Grande Guerra Mundial, em 1914, Murnau interrompe a sua carreira de ator e integra as Forças Armadas Alemãs, alistando-se na recém-criada aviação de guerra. O jovem aviador foi abatido por 7 vezes, mas sobreviveu sempre ileso, exceto a última, a 7ª, em que ficou bastante ferido. Foi então enviado para um período de convalescença na Suíça
E é na Suíça que participa na realização e na montagem de diversos filmes de propaganda, onde acabou por descobrir o seu gosto por fazer cinema. Com o final da guerra, regressa à sua casa, na Westfália, onde funda a Murnau Weitfilme, realizando também em 1919 o seu primeiro filme, Der Knabe in Blau, o rapaz de azul. Infelizmente desaparecido, como desaparecido está também o seu segundo filme, Satanás, de 1920. Realiza, entretanto, mais 4 filmes, até que no dia 4 de março de 1922 estreia em Berlim Nosferatu, uma sinfonia de horror. É um filme que confirma a genialidade de Murnau e o consagra como o melhor realizador alemão de todos os tempos, nessa época. O êxito de Nosferatu em toda a Europa foi absolutamente estrondoso e depressa foi levado pelos ventos até à costa oeste dos Estados Unidos, Hollywood, onde o cinema era já uma indústria em vertiginoso crescimento, que já fizera, aliás, com Lublin e Fritz Lang, raptou também Friedrich Murnau. Friedrich Murnau, que já ao serviço da Fox, realizou em 1927 a sua segunda obra-prima, Sunrise, Aurora, em português, que logrou, logo na primeira edição dos Oscars, receber o Oscar de melhor filme. Que muitos, por todo o mundo, continuam a considerar um dos melhores filmes da história de cinema.
Ao longo da sua carreira, Murnau realizou cerca de 20 filmes, penso que 22, o último dos quais foi Tabu, rodado na Polinésia em 1931, que constituiu a sua terceira obra-prima. Murnau apaixonou-se desvairadamente pelo exotismo daquelas recônditas paragens e também pela beleza dos polinésios que profundamente exaltaram a sua homossexualidade. Tabu foi, aliás, o seu último filme, a cuja estreia Murnau não chegaria a assistir. Morreu num acidente de automóvel numa autoestrada da costa da Califórnia, que era conduzido por um criado seu, um jovem filipino de 14 anos. Mas Murnau é, hoje em dia, e como referi no início deste programa, um cineasta praticamente esquecido e desconhecido do público em geral. E foi por isso mesmo que eu era ainda diretor da Biblioteca da Câmara Municipal de Lisboa, tive a loucura e o privilégio de organizar e apresentar no antigo Cinema Roma, hoje em dia o Fórum Lisboa, uma cópia restaurada do Nosferatu e tintada, como se usava naquela altura, num espetáculo absolutamente memorável. Um espantoso filme-concerto acompanhado por uma música composta pelos Clã e interpretada ao vivo pelos Clã lá no Fórum Lisboa, acompanhando ao vivo a projeção do filme, que quase com 750 lugares, nessa noite
literalmente transbordou. E foi com empolgante satisfação, acredita, que no final do concerto eu vi quase 800 pessoas de pé, aplaudindo em delírio aquele concerto memorável. Naquele dia fizemos uma pequena reportagem sobre essa noite, em que muitas das pessoas à entrada confessaram que não sabiam bem o que é que iam ver. Vamos ver essa feliz reportagem sobre a noite em que os clãs encontraram Nosferatu. Também a reportagem feita pelo Núcleo de Produção da Videoteca da Câmara Municipal de Lisboa. Eu não. Sei que é um filme muito antigo, mas de resto. Não. Não. Não, a história toda não, conheço imagens. Nunca vi ainda, mas conheço. Sim, exatamente. Sim, conheço. Não, nunca vi. Venho ver hoje. Sim. Eu conheço. É um filme maravilhoso. Já ouvi falar, sim, mas ainda nunca vi. É um clássico. Eu que sou um apaixonado de vampiros, penso que será talvez o melhor filme de vampiros. E agora com a música dos clãs, obviamente teria que estar presente.
Sim. Conheço. Sim, também. Não é assim um grupo que eu aprecio muito. Conheço, sim. Conheço um pouco, mas mais da televisão. Desculpe. Muito. É um grande espetáculo. É a minha expectativa. A expectativa é alta, tenho pena de não ter visto o filme antes, para depois comparar, mas tenho uma expectativa, neste momento está alta. Fotografias de quem? Várias, se calhar. Não compraste de propósito? Eu por acaso já vi parte da banda sonora no computador do Helder, visto que sou um colaborador frequente da música de Esclã, de maneira que, e já vi, a minha expectativa é ver hoje ao vivo, num ecrã grande, aquilo que vi em pequenino e só gravado, de maneira que é muito grande, até porque eu acho que é interessante que os clãs se aventurem em terrenos diferentes, não é? Do que as canções, o pop rock, etc., que deem este outro lado daquilo que eles podem fazer, e nomeadamente o Helder como compositor, acho que quero ver. Vai ser bom. Agora estou pronto. Mete. Boa noite. Bem-vindos. Até o trailer do próximo filme. O Peter Gunn vai dar para a semana. Pedro, vês Gaia? Próxima sexta-feira. Quem é que trouxe o casaco? Tenho isto. Tenho que ser para fazer. Eu? Não te pode ser Manela? Aqui está perigoso, não é? O café funciona? Estamos a tocar, já é no próximo filme. É uma espécie de emancipação. Penso que deve ser uma experiência única. Uma grande curiosidade como é que se vai aliar uma coisa à outra. Eu espero ver uma coisa diferente. Eu espero que os clãs tragam o maravilhoso filme do Inesperado. Que vai ser muito bom. Também passei-se um bocado a decorrer porque veio lá o Rubén Parigas e o pessoal de autógrafo e tal. Achei muito. Eles são muito bons ao vivo. Vi-os no ano passado com o Sérgio Godinho e espero que façam uma boa mistura. Filme mudo, com música ao vivo, acho que vai ser fantástico. Sol não. Pronto, então está bem. É porque eu nunca estava a acordo. Ok. Já a composição não tem.
como eu esperava, muito bom mesmo. Um espetáculo muito bem concebido. Adorei, foi lindo mesmo. Estava ótimo. Achei inovador, diferente. Foi muito bom. Os clãs fizeram a sua música, acho que adaptaram muito bem. O acompanhamento foi realmente genial. Adorei. Os clãs realmente serviram o filme e não se serviram do filme. Tivemos assim um bocadinho de receio, já não tocávamos isto há algum tempo, mas foi muito bom, Foi ótimo, pronto. Foi bom porque apesar de tudo correu tudo bem e a música calhou-me bem com o filme e tal. Eu tive um outro percalço que me deixou mais ou menos nervosa, mas acho que foi muito bom. Correu super bem, acho eu, o concerto. Tinha uma expectativa muito grande, mas acho que suplantou, tem uma grande força e acho que o filme é maravilhoso, não é? Mas toda esta banda sonora, a tensão, os climas, toda a maneira como desenvolve e aguenta a ação, realmente dá assim um valor acrescentado incrível ao filme. Correu bem, foi descontraído, foi confortável, estavam as condições melhor que à tarde com o ensaio, portanto foi tudo pacífico, tudo rolou. Aquele nervosinho, claro, nunca mais começa, mas quando começa vai... Para nós é fazer isto nem que seja mais uma vez e mesmo que corra mal é sempre muito bom porque foi um projeto que nos deu muito trabalho, no qual nos empenhamos muito e ensaiamos muito e o Helder compôs imenso e tudo e termos a oportunidade de mostrar isso mais uma vez e de passar pela experiência fabulosa que é acompanhar uma tela com fotogramas daqueles é mesmo muito bom para nós. Uma sala enorme, uma tela muito grande, nunca tínhamos tocado este filme com uma tela tão grande e com o filme tão grande, acho que foi uma sensação muito boa. Pela minha parte, despeço-me até à próxima, provavelmente no próximo sábado e talvez, quem sabe, retomando eu a rúbrica Poemas ao Acaso. Obrigado por serem membros deste grupo,
poesia, filmes, arte e outras coisas bonitas. E por favor, partilhem, comentem, avancem com ideias e sugestões. Eu estou disponível para tudo o que seja capaz de fazer. Muito obrigado e até à próxima.